Aqui eu trago uma palavra a respeito sempre de renovo, sempre a respeito de você estar guardado, cuidado pelo Pai. Sempre eu falo a respeito de provisão de Deus na sua vida. E hoje não é diferente. Por que hoje não é diferente? O tema da minha palavra hoje é: você não está sozinho. Vira para o irmão do lado e fala: você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho. A verdade é que nós vivemos num mundo onde a circunstância, onde as resistências tentam nos parar de todas as maneiras, não é verdade? Então, é enfermidade, é circunstâncias financeiras, é problema aqui, é problema acolá. Isso vai gerando pressões na nossa vida que às vezes vai nos parando, vai dando desânimo, vai dando abatimento, né, na nossa vida. Por quê? Porque as circunstâncias vão vir. Mas Jesus disse que esse mundo já é do maligno. Então a tendência é que essas coisas piorem na sua vida, que a resistência venha contra você. Mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, diga amém. Então eu estou aqui para te dizer essas verdades a você. Ele venceu o mundo. Então, independentemente das circunstâncias, do problema que venha contra você, é maior aquele que habita em você do que aquele que há no mundo, amém, irmãos? Então, essa é uma verdade que nós precisamos falar dia após dia. Falar, mas de novo, não, a palavra de Deus, ela sempre se renova em uma nova direção, amém, irmãos? E nós falamos para quê? Para que gere fé no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, quanto mais nós ministramos essas verdades a você, mais a sua fé cresce, mais você se posiciona, mais você vence a circunstância em nome de Jesus, amém? Então, se você hoje se encontra em uma situação parecida, de opressão, de que as coisas não avançam, a ponto de desistir de muita coisa, desistir do casamento, desistir da liderança, desistir do emprego, desistir da empresa, ou desistir por algo que você tem sentido a resistência, e não vai, parece que as coisas, tudo que você faz não vai para frente, só para trás. Parece que tudo se voltou contra você, está com problema pipocando para tudo quanto é lado, tem orado, tem buscado Deus e parece que não resolve. Eu tenho algo para te dizer essa noite. A partir de hoje, todas as coisas vão mudar na sua vida, diga amém. Porque hoje eu estou aqui para falar que você não está sozinho, filho. E também para te levar ao monte que é maior do que você. Lá em Salmos 61, versículos 2 ao 4, a palavra de Deus diz: quando o meu coração está sobrecarregado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tu foste um abrigo para mim, uma torre forte do inimigo. Permanecerei no teu tabernáculo para sempre, e eu confiarei no abrigo de suas asas. Diga amém. Aqui a palavra de Deus está falando de uma rocha que é maior do que eu e você. Essa rocha é Cristo Jesus. Fala para o irmão do lado: essa rocha é Cristo Jesus, meu irmão. Então, a palavra de Deus diz que nós precisamos ir para essa rocha, porque ela é inabalável. E quando você está na rocha que é Cristo Jesus, a circunstância pode vir, as tribulações podem vir, o desânimo pode vir, mas você não vai ser abalável em nome de Jesus. Você não vai ser abalado, porque você está nessa rocha. E às vezes você vai passar por momentos assim. Talvez você fale: mas eu, por ser homem de Deus, por ser mulher de Deus, não acho que vai haver depressão sobre mim, abatimento, desânimo. Não acho que essa circunstância possa vir sobre mim. Eu vou te falar com todo amor e carinho: engano seu. Até homens de Deus, até grandes mulheres de Deus pode cair no desânimo, pode desistir. Até grandes homens de Deus pode abandonar ministério, abandonar família. Tudo isso se não tiver a sua fé renovada, as suas bases firmadas na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? E eu queria te apresentar um desses modelos na Bíblia, porque eu creio que um dos motivos que Deus colocou a história de Elias na Bíblia foi para nos mostrar isso, que nós podemos ser homens e mulheres usados por Deus, mas ceder a certas pressões na nossa vida, ceder a certas circunstâncias diante de nós, e dar espaço para o medo vir, dar espaço para a ansiedade vir, dar espaço para o desânimo vir sobre nós. E Elias, então, retrata muito bem isso. Por quê? Porque se você ler, eu não vou ler aqui os 3 capítulos com você, senão nós não vamos terminar a mensagem amanhã, meio-dia. Mas se você ler os 3 capítulos lá de 1 Reis 17, 18 e 19, você vai ver como é que foi essa curta trajetória de Elias ali.
Olha, naquela época tinha um rei sobre Jerusalém, que o nome dele era Acabe. E ele era o pior que tinha, né, ali sobre Israel. Ele era o pior que já teve. E aí eles corromperam toda a circunstância, porque trouxeram para Israel tal de Baal, um deus chamado Baal. E para eles era Baal que trazia a chuva. Para eles era Baal que trazia o suprimento para Israel. Só que Deus falou para Elias, libera uma palavra que eu vou envergonhar Baal. Em outras palavras. E Elias se levantou e falou, por 3 anos e meio, não haverá chuva sobre Israel. E isso aconteceu. Só que você sabe, se 3 anos sem chover, as coisas se tornam escassas. Mas Deus não se esqueceu de Elias. Deus disse para Elias, vai lá para o ribeiro de Queride, e fica lá, à beira do ribeiro de Queride, lá, tomando água, que eu vou te suprir. O que aconteceu com Elias? Ele ficava à beira do ribeiro de Queride, e o Senhor enviava todos os dias, pela manhã e à tarde, corvos para levar pão e carne para ele. Agora imagine você, num calor desse, na beira do rio Tocantins, todos os dias o Senhor mandando uma picanha para você. Quantos gostariam disso? Diga amém. Aleluia. Essa era a vida de Elias. Israel estava um caos, não tinha chuva, mas Elias estava sendo suprido por Deus. Elias estava lá na beira do riacho, tomando a sua água, e os corvos levando pão e carne, pela manhã e à tarde. Só que de repente, o riacho secou. Claro, não tinha chuva. Às vezes isso aponta para algumas áreas da nossa vida também. Às vezes Deus abre uma porta, mas vai chegar um tempo que essa porta vai se fechar. Não é porque Ele está magoado ou com raiva de você, é porque portas maiores Ele vai abrir na sua vida. Amém, meus irmãos? Então nós não podemos ficar apegados a uma porta que Deus abriu na nossa vida. Se Ele chegar a fechar, é porque portas maiores Ele vai te dar. Então o riacho secou, Deus fala para Elias, levanta-te e vai para a cidade de Sarepta. E lá você vai encontrar uma viúva que vai te sustentar. Ele chegou nessa cidade de Sarepta, tinha uma viúva, e ele falou para ela, prepare aí um pão e traz para mim que eu estou com fome. Ela falou, meu senhor, eu só tenho um bocado de farinha. Eu estou juntando lenha aqui, é porque eu vou fazer o último restante de farinha, com o último restante de azeite que tem, vai comer eu e meu filho e vamos esperar pela morte, porque há fome por toda a terra. Elias falou, vai, faça e tira um bocado primeiro para mim, e assim como o Senhor é na minha vida, não vai cessar a farinha e o azeite na tua botija. Ela creu na palavra de Elias. Ela foi lá, fez o pão, trouxe para ele, ele comeu e bebeu, enquanto durou a seca agora, o Senhor sempre multiplicou a farinha e o azeite na vida daquela mulher. Diga amém, por favor. O milagre era tão grande que ela não sustentava não só ela como o filho, mas também a Elias. Olha, Deus vai mudar a circunstância na sua vida. Você não sabe de onde vai vir, mas vai multiplicar o pão e o azeite na sua vida. O pão, meu filho, aponta para suprimento, substância, mas o azeite aponta para unção. Se você tem querido ou tem ansiado por mais unção, mais vida de Deus sobre você, você vai experimentar isso nesses dias, amém? Uma unção nova do Senhor, unção para curar, para libertar em todas as áreas da sua vida. Só que a história não para por aí, porque Deus está sustentando Elias, está sustentando aquela viúva, o filho dela, mas de repente o filho dela adoece e morre. Você fala, meu Deus, e agora? Aquela mulher, por algum instante, ela começa a falar para Elias, mas eu não fui boa para com meu servo, por que Deus permitiu que meu filho morresse? Ou seja, ela estava ali já falando contra Deus. Elias tomou aquela criança, levou para o quarto onde ele dormia e orou por 3 vezes e Deus trouxe a vida àquela criança. Ou seja, Deus operou ressurreição no meio daquela casa. Sabe, tem áreas da sua vida que parece que está morta, mas hoje o Senhor vai ressuscitar em nome de Jesus. Tem área da sua vida que você já disse, acabou. Não vai mais, eu falo em nome de Jesus, aquele que ressuscitou Lázaro vai ressuscitar todas as áreas da sua vida, vai restituir 10 vezes mais, quem crê diga amém, aleluia, se prepare que Deus vai fazer grande coisa na sua vida. Então Deus ressuscitou o filho, olha o tanto de coisa maravilhosa que Deus estava fazendo na vida
de Elias e por meio de Elias, mas não acabou. Deus falou: Elias já bateu os 3 anos e meio, volte, vá ter com Acabe e prepara então um desafio para mostrar quem de fato é Deus. E Elias vai, você sabe da história. Elias volta, tem um encontro com Acabe e fala para Acabe: olha, chama todo o povo de Israel para o Monte Carmelo. Eles precisam hoje saber quem é o Deus verdadeiro. Leva também todos os 450 servos de Baal, sacerdotes de Baal, profetas de Baal, e mais os 400 dos outros que comiam à mesa de Jezabel, que era a esposa dele, de Jezabel. Leva eles lá. E o que aconteceu então? O grande desafio de Elias, você conhece, né? Baal, como ele era o Deus que eles achavam que era próximo, os seus profetas tinham que fazer o sacrifício primeiro. E o desafio eles deveriam clamar, e o Deus que respondesse com fogo sobre o sacrifício era o verdadeiro Deus de Israel. E acontece que pela manhã inteira, o povo de Baal clamaram, gritaram, pediram, e nada aconteceu. Eles se cortavam, e Elias até zombava da cara dele: chama mais alto. Às vezes ele está dormindo, né? Ou então está atrás de outro mais necessitado. Mas de certo que nada pôde acontecer, porque só existe um Deus. Mas na vez de Elias, foi algo extraordinário, porque ele mandou fazer um rego em volta do altar de sacrifício, encheu de água, derramou água em cima de todo o altar e orou. E o fogo desceu do céu e consumiu todo o altar. E o povo gritou: só o Senhor é Deus, e Yahvé é o Senhor. Diga amém, meus irmãos. Algo extraordinário. Deus usou esse homem para fazer coisas extraordinárias. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já orou e o fogo caiu do céu? Sim ou não? Aleluia, alguém disse sim ali. Rapaz, está poderoso. Eu não. Ainda não fiz fogo cair do céu. Você já orou para alguém ressuscitar? Sim ou não? Você orou e alguém ressuscitou? Sim ou não? Então você vê a circunstância, o poder que Deus estava fazendo com Elias e por meio de Elias era maravilhoso. Só que, por causa do feito de Elias, de ter queimado o altar de sacrifício e mostrado que só o Senhor é Deus, ele falou: agora lançamos contra todos os profetas e vamos matar eles. E eles mataram tudo a fio de espada. E aí isso, Jezabel, que era a esposa de Acabe, soube. E falou para Elias, né? olha, ainda amanhã eu vou te matar. Assim como você fez com eles, eu vou fazer com você, ainda amanhã. Mas espera aí, o que você espera de um homem que vivenciou fogo cair do céu, pessoas ressuscitarem, o homem que viu farinha multiplicar na mesa, o óleo não faltar, povos trazendo carne e pão para ele todos os dias? O que você esperaria dele diante dessa circunstância? Eu sei o que você esperaria, que ele falasse assim: espera aí, quem é essa mulher para vir contra mim? Ela pode vir, vem, que o mesmo Deus que me supriu até hoje vai continuar me suprindo. Foi isso que Elias fez? Não. A palavra de Deus diz que Elias teve medo e fugiu da presença dela. Ele fugiu. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em 1 Reis 19:4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha a situação do homem de Deus. Ele vivenciou todas essas coisas em Deus, coisas maravilhosas, mas bastou uma mulher falar que vai matar ele, ele ficou com medo. Ele correu para o deserto, e se escondeu e pediu para Deus tirar a própria vida dele. Imagine você chegar ao fundo do poço, vivenciou grandes coisas na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, na sua família, e de repente parar numa circunstâncias por algo que você acha que é maior do que você, mas na realidade não pode até ser maior do que você, mas não é maior do que o Deus que você serve. Diga amém. E você pedir para si a morte. Essa foi a situação de Elias. Elias chegou a um ponto de ficar tão deprimido, de pedir para morrer. Agora, por que você acha que Elias fez isso? Eu creio, meus irmãos, que Elias só chegou a esse ponto porque ele deixou
de olhar, de andar por fé e começou a olhar por vista. Até ver o fogo descer do céu, ele andava por fé. Ele falava e via Deus acontecer, mas no momento que ele tirou os olhos da fé e começou a andar por vista, os problemas se tornaram grandes diante dele. Para cá, Jezabel não era maior do que a fome para suprir o mantimento para ele. Jezabel não era maior do que a falta de farinha e azeite. Jezabel não era maior do que o fato de ter que queimar um holocausto com fogo caindo do céu. Mas o que aconteceu com Elias? Simplesmente ele tirou o foco do espiritual e colocou no natural. Ele olhou para si. Ele falou, espera aí, vão querer tirar minha vida, vão me matar. Olha, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus podem viver grandes coisas no Senhor. Mas se ele tira os olhos de Cristo e começa a olhar para as circunstâncias, ele se torna alguém desanimado, se torna alguém deprimido, se torna alguém apto a abandonar qualquer coisa, abrir mão, chutar o pau da barraca, sabe? E mudar, falar, não, eu não quero mais. Por quê? Porque ele se esqueceu do que Deus operara na vida dele. Ele se esqueceu do que Deus está fazendo na vida dele. E ele olhou somente para a circunstância. Ele olhou somente para aquilo que estava acontecendo ao seu derredor. Se ele tivesse só lembrado o que aconteceu no mesmo dia, meu Deus do céu, de que o fogo caíra do céu, Deus confirmando que Ele é Yahvé, o Deus é o Senhor, o Deus de Israel, ele tinha se posicionado. Quantos de nós, às vezes, Deus tem operado milagre, tem multiplicado as nossas finanças, tem liberado cura no meio da nossa casa, tem liberado restauração nos nossos casamentos, tem liberado restauração no relacionamento entre pai e filho. Quantos de nós tem experimentado grandes coisas, grande favor de Deus, mas por causa de uma circunstância, quer chutar o pau da barraca, quer desanimar, né? Quer abandonar tudo. Essa era a circunstância que Elias estava vivendo. Ele parou por alguns minutos e tirou os olhos de Jesus. Você conhece aquela história de quando Pedro andou sobre as águas? Pedro estava no barco quando Jesus vem ter com eles, Pedro e os discípulos, né? Mais de 2 horas da manhã, andando sobre as águas, e eles ficaram atemorizados, ficaram com medo, isso era um fantasma, mas o Senhor se apresentou para ele. O que Pedro falou? Mestre, se tu és o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus disse, venha. Olha, aí tem um significado muito poderoso, porque Pedro, ele sabia o poder que tem se submeter à palavra de Jesus. Antes desse acontecimento, Jesus mandou ele jogar a rede. E ele falou, sob a sua palavra, ou seja, debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. E ele pegou muito peixe. Então ele foi. Enquanto ele estava, pela palavra de Cristo, olhando para Cristo, ele andava sobre as águas. Mas a Bíblia de Deus é maravilhosa, porque ela diz, reparando Pedro no vento, teve medo e começou a afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava debaixo da palavra de Jesus, ele andava sobre as águas. Enquanto eu e você estivermos olhando para Cristo, andando debaixo da vontade, da verdade dele na nossa vida, circunstância pode se levantar, mas nós vamos continuar inabaláveis. Amém, irmãos? Eu vou te falar, existe algo mais instável do que andar sobre as águas, meu Deus do céu? Não existe. Você já tentou andar sobre as águas? Não existe algo mais instável do que isso. Mas Pedro andou. Por que Pedro andou? Porque ele estava olhando para Jesus. Mas no momento que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a circunstância, ele começou a afundar. Sabe, nós podemos estar andando sobre as águas agora, mas se nós tirarmos os olhos de Cristo e colocar na circunstância, no problema, você vai começar a se afundar. A ansiedade vai chegar na sua vida, o medo vai chegar na sua vida, vai roubar seu sono, vai roubar a sua paz. Por que isso vai acontecer? Porque você mudou o foco. Você começa a achar que o teu problema é maior do que o teu Deus. Mas eu estou aqui para te dizer, maior é Deus na sua vida do que aquele que há no mundo. Maior é Deus. Ei, a sua doença não é maior do que teu pai, não. O teu problema financeiro não é maior do que Cristo, não. Ele disse, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Amém, meus irmãos? É isso que Ele tem para você, meu Deus do céu. Então nós não podemos tirar o foco. Talvez o que eu estou falando para você, você vai falar assim, pastor, isso aí é matéria do cursão. Sim, mas o que você aprende no cursão, você tem que levar para a sua vida toda.
Não é só para um dia dentro da sala de aula. Você precisa aprender a andar em fé. Amém, meus irmãos? Andar em fé é pisar nas águas crendo que o mar vai se abrir. Mas se o mar não se abrir, Deus é poderoso para fazer você andar sobre elas. Esse que é andar em fé. Deus tem liberado palavra na vida dos irmãos, palavra de cura, palavra de ministério poderoso. Creia na palavra do Senhor e anda firme e inabalável. Amém? Então esse foi o motivo que começou a levar a Elias a se abater e a desistir de tudo, até da própria vida. Só que assim como teve esperança para Elias, tem esperança para nós. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus diz, lá a partir do 19, versículo 5 ao 8, 1 Reis 19, 5 ao 8, diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Diga amém. Aleluia. A realidade de Elias começou a mudar aqui. Ele chegou debaixo dessa árvore e dormiu. Esse primeiro sono de Elias é o mesmo sono de Jonas, lá no barco. É um sono de indiferença. Eu não estou nem aí mais. Já chutar o pau da barraca, eu não estou nem aí, o que vai acontecer com essa célula, com esse casamento, estou nem aí mais, o que vai acontecer com a minha saúde. É um dormir de indiferença. Mas a palavra de Deus diz que um anjo veio e tocou, e deu comida para ele. Ele acordou e viu pão e água. Pão e água. Ele comeu esse pão e água e voltou a dormir. Esse segundo dormir agora é o dormir de Jesus no meio da tempestade, que é o dormir de descanso, sabendo que alguém está cuidando de você. Amém, meus irmãos? Então, toda vez que nós nos alimentamos, nós descansamos. E a palavra de Deus diz: levanta o anjo, agora é no artigo definido. Toda vez que você lê na Bíblia, no Antigo Testamento, que está o anjo em artigo definido, isso aponta para uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Então, o próprio Cristo esteve lá com ele. Deu o pão e deu a água para ele comer e falou: levante e come, porque a sua jornada será longa. E por causa daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites, porque aquela comida trouxe renovo sobre ele. Sabe, meus irmãos, a maneira de nós mudar essas circunstâncias na nossa vida é permanecermos nos alimentando do pão e da água viva. Amém? É comendo do pão e da água viva. Deus trouxe pão celestial para Elias e tem trago pão celestial para você. Amém, meus irmãos? Então, se você olhar a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, se você vê lá em João 1:1, a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo. Sim ou não? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas o verbo se transformou em carne. Esse verbo era Cristo, que aponta para a palavra. E esse mesmo Cristo diz que ele era o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim come, por mim viverá. Sabe o que Deus deu ali para Elias? A palavra dele. O suprimento por meio de Cristo Jesus. Como é que eu mudo o meu ânimo, pastor? Se alimentando da palavra de Deus. Se alimentando da palavra de Deus. Você acha por que nós somos tão ferronhos com você? Por que nós pegamos no seu pé? Você tem que ir para o culto, você tem que ir para a célula, tem que fazer os cursos da igreja. Porque a palavra de Deus é pão para você, meus irmãos. Diga amém. A palavra de Deus é pão para você. Ela não deve se apartar da sua vida. Então Deus trouxe ali, Jesus trouxe o pão para ele como suprimento. Toda vez que eu e você voltamos para a palavra de Deus, nós combatemos as circunstâncias. Porque tudo aquilo que você é o que a palavra de Deus diz que você é. Não é a circunstância que te define, mas é a palavra de Deus, amém? Então, se você tem sentido abatido, desanimado, volta-se para a palavra de Deus.
Olha, eu torno a repetir para você, a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Cristo. Vai esmerilar na palavra de Deus que você vai ser suprido em todas as áreas da sua vida. Gasta tempo buscando a Deus por meio da sua palavra, porque ali você vai experimentar de fato de Cristo. E Ele falou, quem de mim come, por mim viverá. Lembro de Paulo falar em Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, a qual me amou e a si mesmo entregou por mim. Sabe o que ele estava dizendo? Antes eu andava segundo a força do meu braço. Antes eu andava segundo aquilo que eu estava vendo. Mas agora eu ando por fé, porque Cristo me amou de tal maneira que se entregou por mim. Amém, meus irmãos? É assim que nós temos que andar. Mas como é que essa fé se torna viva na minha vida, pastor? Meditando na palavra de Deus. Declarando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, meu irmão. E é apta para discernir, separar, dividir juntas e medulas. Discernir o propósito do coração. Então, à medida que você lê, à medida que você ouve a palavra de Deus, mais você é renovado nas suas forças. Mais você pode experimentar do renovo de Deus, da unção de Deus. Essa foi a realidade que começou a mudar na vida de Elias. Olha, não é à toa que no deserto Deus mandava maná todas as manhãs. Todas as manhãs. Por quê? Ele precisava mudar a alimentação do povo de Israel para que pudesse mudar a fé deles. Ele precisava mudar a alimentação. E o maná era pão celestial. Por isso que Cristo disse, eu sou o verdadeiro maná. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Agora eu e você não precisamos comer maná, mas nós precisamos comer de Cristo. Amém? Sabe, a oração que Cristo nos ensinou, ela diz, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muitos têm usado essa parte dessa oração no literal. Você pode usar assim. Que Deus não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Mas Ele não vai mesmo. Porque Ele é um bom Pai. Mas isso também aponta para o seu espiritual, filho. Quando Jesus estava falando, olha, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, é que Deus estava falando para eles, busca ser cheio do pão da vida dia após dia. Amém, meus irmãos? Não é uma vez na semana, não é 2 vezes na semana. Nós somos alimentados, somos renovados por meio da palavra de Deus. Me mostre um homem com fé, me mostre uma mulher com fé, que eu vou te mostrar alguém que é apaixonado pela palavra de Deus. Amém? Alguém que anda renovado, alguém que anda animado. Então, a realidade de Elias começou a mudar ali, quando Deus trouxe suprimento para ele. Eu creio que nessa noite, Deus está trazendo suprimento para nós, amém? Ele é o pão, meu irmão, Ele é o verbo. Se alimente de Cristo nesses dias. Eu não sei qual foi a situação que você chegou aqui. Talvez você veio porque alguém insistiu tanto, né? Mas por que eu estou fazendo aqui mesmo? Porque me chamaram tanto, e é por isso que eu vim. Mas eu vou te falar, você não está aqui por acaso, é porque Deus quer liberar algo no seu coração. Deus quer mudar alguma coisa na sua história, que você já perdeu a esperança, que você já perdeu a fé. Alguma coisa que você já quer chutar o pau da barraca e não sabe o que é. Mas eu estou aqui para te falar, por meio da palavra liberada essa noite, todas as áreas da sua vida será transformada na verdade de Cristo na sua vida. Amém? Aleluia, aleluia. Ministério de louvor, já pode subir, estou caminhando para o fim. E o terceiro ponto, que é a chave central da minha mensagem hoje, é que Elias, ele só tinha percepção que Deus estava com ele, enquanto ele estava vendo os mover de Deus. Mas quando na primeira tentativa que ele olhou de maneira natural, ele já se encontrou numa situação que ele achava que estava sozinho. 1 Reis 19, a partir do versículo 9 e 10. A palavra de Deus diz, ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu,
Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. Olha, quando nós tiramos os olhos de Deus, quando nós vamos nos tornando cada vez mais abatidos, o primeiro sentimento, a primeira coisa que o diabo aproveita para colocar na nossa mente é uma mentira de que nós estamos sozinhos. É uma mentira de que Deus te abandonou. É uma mentira que não tem ninguém a seu favor, que você se encontra só. Essa é a primeira mentira que ele vai colocar na nossa mente. Foi o que ele colocou na mente de Elias. Elias falou: Senhor, o povo corrompeu, mataram teus profetas, me deixaram só restaram eu, Senhor. Não tem mais ninguém. E agora quer tirar a minha vida. Então, para mim, tanto faz agora. Olha, se você se encontra nessa circunstância, de que você se acha sozinho a respeito de algo, porque você já orou, você já pediu a Deus para mudar essa circunstância, você já pediu conselhos, e parece que a coisa não muda. Você já pediu a cura, você já pediu a transformação do seu casamento, você já pediu a mudança de alguma área da sua vida financeiramente, você pediu Deus para tirar essa solidão do seu coração, esse vazio que você sente, parece que... E essa mentira vem sobre você, de que você foi abandonado, de que você está sozinho, de que não existe ninguém ao seu lado. Tem chegado até você, eu estou aqui para te falar, meu irmão. A primeira coisa que Deus falou para Elias: Elias, o que faz aqui? Por que você está aqui? Deus só pôde falar isso porque Ele estava com Elias. E o mesmo Deus que não se apartou de Elias, Ele não se aparta de você. Em outras palavras, Deus falou para Elias: eu sei o que você está passando, filho. O que se passa na sua mente. Eu sei o que tem passado na sua casa. Eu sei o que tem passado na sua família, no seu ministério. Eu sei o que tem passado. Por que você está aqui? Por que você se encontra nessa posição? Sabe, filho, Deus, Ele nunca te abandonou, porque Ele não mente, não volta atrás na sua palavra. Ele diz lá em Mateus 28:20, parte B do versículo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E talvez você se encontre nessa situação, porque você se levou a isso. Você fez algo de errado, você se complicou todo, e acha que Deus não está com você por causa disso. Não, pastor, eu me encontro assim porque eu me coloquei assim. Salmista do Salmo 23 diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor estará comigo. Ainda, filho, que você se colocou nessa situação, Deus não está zangado com você. O salmista também diz: ainda que eu coloque minha cama no mais alto monte, ou coloco ela no mais do profundo buraco, o seu Espírito estará comigo. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Você não está sozinho, Ele está com você. Talvez você ache que Deus já abandonou seu ministério, Deus já abandonou seu sonho, mas não. Eu estava em Goiânia, na capacitação para pastores, e o Espírito Santo falou no meu coração. Tinha uma pessoa que mora perto da minha casa e eu nunca tinha convidado para a célula. Eu falei: eu vou convidar essa pessoa. Eu ia mandar mensagem, falei: não, vou mandar amanhã. Mandei no outro dia, pela manhã, a mensagem para a pessoa. Aí ela falou: não, Gleiciano, eu vou ver aqui. E na mensagem eu falei para ele: cara, eu nunca te convidei para ir na minha célula. Você mora aí do lado da minha casa. Ele falou: não, eu vou ver aqui, eu te dou a resposta. Eu falei: vai nada. Vai nada. Eu fiz minha parte. Tem um hábito, a célula na minha casa, eu organizei a célula. Adivinha, ele foi o primeiro a chegar na célula.
Ele e a esposa dele chegaram com a filhinha dele. Chegaram e ficou na célula. E aí, no decorrer da célula, ele ia tirando as dúvidas dele. Ele ia questionando. E ele era sincero diante de Deus. Ele falava: Gleiciano, eu não entendo a graça. Eu explicava o que era graça para ele. Gleiciano, eu não entendo o dízimo. Eu explicava o dízimo para ele. Gleiciano, eu não gosto das igrejas, de ir no culto, porque o povo só condena, fala para você fazer isso. Eu explicava para ele. E aí, no encerrar da palavra, a sua célula também faz isso, porque eu creio nisso. Nós levantamos para orar pela palavra. E ele, antes de nós orarmos, ele levantou a mão mais uma vez. Falou: Gleiciano, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Por que você me chamou para a célula? Por que você me convidou para a célula? Eu falei: olha, eu não sei. Acho que foi Deus que mandou, porque eu estava lá em Goiânia. E eu senti o desejo de mandar mensagem para você. Ele falou: é exatamente isso que me pega. Porque você me mandou a mensagem e disse: eu nunca te chamei para a célula. E eu preciso te contar algo. Na terça-feira à noite, você me mandou mensagem na quarta, não foi? Eu falei: sim. Na terça-feira à noite, eu fiz algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu discuti com a minha esposa. E naquele momento de raiva, de ira, ela foi lá para dentro. Eu peguei a faca e fui para o quintal para tirar minha própria vida. Mas a minha esposa veio por trás, me abraçou e tirou a faca da minha mão. Eu queria saber se você escutou alguma coisa aqui da sua casa. Eu falei: impossível, meu irmão. Eu estava em Goiânia. Naquele momento eu aproveitei para pregar o evangelho para ele e disse: filho, não fui eu que te trouxe aqui. E não sou eu que vou falar para você. Mas ouça que um homem de Deus está falando na tua vida. Deus nunca te abandonou. E Ele te ama de tal maneira, por isso que Ele te trouxe aqui. Ele sabia que no seu melhor momento de agonia, teria uma palavra de libertação para sua casa. Eu estou aqui para te falar a mesma coisa. Talvez você não sabe por que você está aqui. Mas Deus sabe o que você tem passado. Deus não se esqueceu de você, filho. Deus não se esqueceu de você, filha. Se você está precisando de um milagre financeiro, Ele te trouxe aqui para abrir as portas. Se você está precisando de cura, Ele trouxe aqui para te curar. Se você está abatido, querendo chutar o pau da barraca, Ele trouxe aqui para te alimentar, para te sustentar. Sabe, Jesus diz: levanta, come, levanta. Porque essa comida, você precisa comer, porque o seu caminho será longo. Sabe por que você precisa comer todos os dias de Deus? Porque Deus ainda não terminou com você. Deus ainda vai te usar grandemente, filho, filha. Talvez você falou: não quero mais liderar, chega. Talvez você olhou para a circunstância e falou: não dá mais. Deus não se esqueceu de você. Deus não te largou. Deus te trouxe aqui para falar isso no seu coração. Filho, eu te amo tanto, que eu entreguei o meu filho naquela cruz por você. E para mim não existe algo mais valioso do que meu filho. E se eu te entreguei ele de graça, não vou te negar nada por meio dele. Nada por meio dele. Fica de pé nessa hora. Sabe, Elias naquela circunstância dizendo que estava só, Jesus mostrando que estava com ele. Deus ainda diz lá em 1 Reis 19:18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Sabe, meu irmão, por mais que o inimigo venha falar na sua mente que você está sozinho, olha para o seu lado direito. Agora olha para o seu lado esquerdo. Sabe, Deus separou uma família para estar com você. Não é só
não é só Ele com você, mas Ele separou uma família para estar com você. Fala para o irmão aí, você não está sozinho, meu irmão. Eu estou com você e Cristo está conosco. Aleluia. Sabe como é que essa situação vai mudar? Jesus diz lá em Mateus 11:28, é o que vai acontecer aqui nessa noite. Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado dessa doença? Você está cansado das suas finanças? Você está cansado do seu relacionamento não avançar? Vinde a Cristo hoje, e Ele vai te aliviar de todo o fardo em nome de Jesus. Oh, Jesus! Então, como é que eu coloco meus problemas diante dele? Salmo 27, versículos 7 e 8. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me, ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Aleluia, glória a Deus. Hoje você vai tocar no pão vivo que desceu do céu. Hoje você vai tocar na presença de Deus, e todos os seus problemas se tornarão testemunho diante de Cristo. Gostaria que apagassem as luzes nessa hora. Meu irmão, eu não sei como você chegou, mas eu sei como você vai sair. Vai sair renovado, vai sair curado, vai sair liberto em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção, e você vai fazer dela a sua oração diante de Deus. Declarar aquilo que Ele é na sua vida. E à medida que você declarar, as circunstâncias vão cair por terra. O renovo vai vir, a cura vai vir, a depressão vai cair por terra, a opressão vai cair por terra em nome de Jesus. E os céus vão se abrir, e a presença dEle vai encher esse lugar em nome de Jesus. Erga as suas mãos e vamos adorar aquele que é digno. Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi. Dá-me de beber e dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi. Erga tuas mãos, cante com fé. Tu és. Oh! O meu Salvador, e
a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Erga tuas mãos, meu irmão. Erga tuas mãos, a presença dele já está neste lugar. Faça sua oração genuína diante do Senhor. Coloca diante dele, sinta o toque dele nessa hora. A mulher de fluxos de sangue disse: se eu apenas te tocar, eu serei curada. Receba a cura agora em nome de Jesus. Receba a libertação agora em nome de Jesus. Toca ele nessa hora. Ele diz: ei, vem a mim, você que está sobrecarregado. Vem a mim, você que está desanimado. Vem a mim, você que está depressivo. Vem a mim, você que está abatido. Eu vou te suprir. Eu vou te suprir. Coloca diante de Deus nessa hora. Coloca diante de Deus nessa hora. Em nome de Jesus. Vai tocando na presença dele. Vai declarando: Pai, tu és a minha provisão. Fala: Pai, tu és a minha cura. Fala: Pai, tu és a minha libertação. Fala: Pai, tu és a restauração do meu casamento. Tu és a restauração do meu ministério. Ora com fé nessa hora, meu irmão. Ora com fé, ora com fé, ora com fé, ora com fé. Receba o toque, receba o toque. Seja curado agora, agora. Recebe vida, receba o toque do Espírito. Todo espírito de depressão, eu ordeno agora em nome de Jesus, caia por terra agora. Toda cadeia de dívida, eu ordeno em nome de Jesus, caia por terra agora. Toda enfermidade, eu declaro em nome de Jesus, caia por terra agora. Ore assim comigo em nome de Jesus, com ousadia em nome de Jesus. Eu declaro que a minha vida está diante de Cristo. Eu declaro que nenhuma enfermidade prevalecerá no meu corpo. Eu declaro que nenhuma opressão, nenhuma depressão vai prevalecer contra mim. Fala assim: eu recebo agora da vida de Cristo e sou renovado para um tempo de abundância, de crescimento. Que assim seja e assim será, em nome de Jesus. Só quem crê dá uma salva de palmas para aquele que é digno. Ele é digno, ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Oh Senhor Jesus, eu creio, meu irmão, a partir de hoje sua vida nunca mais será a mesma. Você vai voltar aqui para dar testemunhos. Você vai dar testemunho lá na sua célula. Nosso culto está encerrado. Não saia sem liberar uma palavra profética na vida de pelo menos 5 irmãos. Em nome de Jesus.